Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a este episódio especial em conjunto, aqui do Pausa Técnica e do Afunda 3, especial para falar de fantasy e acho até a pedido de muita gente, não é? Principalmente do lado do Afunda, não é, Igor? Está tudo bem contigo? Está tudo bem, é verdade. Temos algumas pessoas, não são centenas, mas são algumas que têm mandado mensagem a perguntar coisas de fantasy, se a gente pode falar um bocadinho, e portanto é uma coisa que nós já costumamos fazer. E portanto cá estamos nós, fazer aqui um episódiozinho para o feriadinho que tem o primeiro jogo da pré-temporada. Portanto, antes de verem o jogo, podem ouvir aqui falar de fantasy um bocadinho. Exatamente, a NBA que já falta pouco, já falta pouquinho, 20 Já dias, estão 19. é 20 dias, portanto é terça-feira dia 24, para nós é madrugada de 24 para 25, portanto faltam 20 dias exatamente, e portanto já estamos a ter muitas notícias, já a gente vai falar de algumas durante o episódio, e portanto temos aí muita coisa boa para falar. Exatamente, e nós estamos a gravar já, porque já há alguns drafts que podem já acontecer, não é? Este fim de semana ou próximo, assim a malta já aponta, e que isto é basicamente lá está. Nós já gravamos isto o ano passado e aliás também alguns episódios no meio da época também de dicas, estratégias de fantasy, neste caso é mais no draft, que obviamente, como eu estava a dizer, estamos a chegar naquele período, não é, Igor? Este fim de semana, o próximo, sei que é. Estes próximos 3 fins de semana são os fins de semana que normalmente a malta escolhe para fazer drafts. Eu sei que há pessoal que já está a fazer, por exemplo, numa liga mundial que é a Fantasy Ball, estão a decorrer neste momento os drafts, porque são drafts slow, onde cada pick demora 7 horas, portanto dura normalmente 2 semanas. Eu estou, curiosamente, enquanto estou aqui a falar contigo, estou à espera que a pessoa antes de mim escolha para eu poder fazer a minha quinta escolha, mas sim, é um bocadinho de estratégia. Vamos olhar aqui para as duas principais plataformas, a Yahoo e a ESPN. Eu desafio as pessoas a experimentarem uma plataforma que para mim é a melhor, mas que obviamente não tem o nome associado à ESPN ou à Yahoo, que é a Fantrax. A Fantrax é, para mim, a melhor plataforma de fantasy, é mais eficaz, é que tem as atualizações feitas mais cedo, é onde tudo normalmente corre bem. Reconhecendo eu que a Yahoo e a ESPN são onde devem jogar, sei lá, 80 ou 90% das pessoas. Sim, sim, é mais, eu até diria que a mais conhecida atualmente deve ser mais a ESPN, mais fanbase, digamos assim. Talvez porque é a ESPN, não é? O problema da Exato. ESPN, e o que faz com que muitas pessoas depois deixem de jogar a ESPN para jogar a Yahoo, é que a ESPN tem vários problemas tem vários problemas de desenvolvimento. Por exemplo, um deles, e é absolutamente inacreditável como é que a 20 dias do início da temporada a ESPN ainda está nisso. Neste momento na ESPN não há nenhum jogador que tenha mais do que uma posição, o que é absolutamente inacreditável, mas eles vão acabar por dar mais posições aos jogadores. A ESPN depois tem um outro problema, e é um problema que por vezes é estranho. A ESPN nós associamos como sendo a principal brand de informação desportiva, e neste caso de fantasy. A ESPN depois tem um problema que é, se vocês quiserem escolher o Kevin Garnett, podem, mas há rookies que não podem, porque eles não os criaram. Eu lembro-me, por exemplo, há 2 anos, ou no ano passado, já não lembro, o Cam Thomas apareceu em grande força e eles demoraram 2 dias a criá-lo, então ninguém podia ter o Cam Thomas. Mas pronto, por outro lado, a ESPN tem uma grande vantagem sobre todos os outros, e aí é mesmo que é a aplicação para o telemóvel deles é muito, muito boa, é muito fácil de usar, e o grafismo é delicioso, Sim. e portanto eles têm essa grande vantagem sobre todos os outros. E é rápido, fácil de ver, digamos Sim, assim. sim, Ou sim, seja, sim. tu acessas, aparece logo o resultado, aparece logo os jogadores, tu clicas Sim, depois no resultado, aparece logo a box score, tudo sim, direitinho, os sim. jogadores. A nível de grafismo, e especialmente a aplicação, que eu diria que a malta joga a aplicação, a ESPN é 1000 vezes melhor Sim. que todas as outras. Exato. Sim, porque eu já experimentei
em ambas, lá está a Yahoo, a Fantrax também. Curiosamente, a Fantrax experimentei o ano passado, curiosamente, mas já experimentei todas. Opa, a ESPN, lá está, ainda me meto como preferência, como estávamos aqui a dizer, é na questão do telemóvel. É onde, em qualquer sítio que vou verificar o resultado, ou como estão a jogar meus jogadores, dizer quê, e está lá tudo direitinho, Sim, sim. percentagens, roubos de bola, tudo, o box score todo, aparece lá tudo direito, e não só, até consegues abrir. Consegues ver o jogo, não consegues ver o jogo, consegues acompanhar pela box score bem Sim, na. e consegues ver o play-by-play, que também é Exato. interessante. Eu muitas vezes estou a ver um jogo na televisão e estou com o telemóvel a ver o play-by-play de um outro jogo. Portanto, a Exato. ESPN tem essa vantagem, porque a ESPN tem naturalmente os direitos de transmissão, portanto tem o feed direto do play-by-play da NBA e, portanto, ajuda bastante. A Yahoo é mais rápida a resolver os problemas e, por exemplo, se formos agora a Yahoo, os jogadores já têm as várias posições e isto das posições é Sim. muito importante, já vamos falar. E para mim o grande problema é que o matchup na Yahoo é um bocadinho confuso, as coisas não atualizam assim muito rápido, ficam uma coisa verde, whatever. Mas pronto, isto são só, nós vamos olhar para os dois. Exatamente. Lá está, mais como não estávamos aqui a dizer, mais a Yahoo e a ESPN. Muito bem. Lá está, também é na questão da fantasy. Há dois tipos de fantasies que a malta escolhe, digamos assim. Há um que é o da, digamos, do original, digamos, NBA, que é o dos pontos, basicamente. Ou seja, temos uma liga, não é, Igor? E quem tiver mais pontos, depois no final ganha. Ou seja, é Sim, aquela cena. os pontos não é os pontos Sim, marcados, sim, é tudo. É é saldo. tudo somado, ou seja, é feito no fundo uma equação, digamos assim, onde cada coisa vale X pontos. Vamos imaginar, posso abrir aqui um exemplo, vamos imaginar que portanto, podemos escolher as categorias que quisermos, mas vamos escolher as categorias normais, portanto são 9 categorias, que é os pontos, os ressaltos, as assistências, os roubos, os blocos, a percentagem de lances livres, a percentagem geral de lançamento, os triplos e os turnovers. Portanto, por cada ponto nós podemos considerar um ponto, por cada assistência podemos considerar meio ponto, por cada bloco podemos considerar 5 pontos, por cada turnover descontamos 10 pontos. Portanto, no fundo, tudo aquilo que os jogadores fazem vai para uma soma e para uma subtração, uma equação, e no final de cada jogo sai uma pontuação. Vamos imaginar o Jokic no final do seu primeiro jogo teve uma pontuação de 85 pontos. Pronto, e esses 85 vão para o nosso box score, juntamente com os pontos dos outros jogadores do nosso plantel, e no final de cada semana ou de cada ano, porque pode jogar o ano inteiro e vai estar sempre a somar, no final de cada matchup, quem tiver mais pontos ganha. Normalmente essa é a forma de jogar mais, digamos, básica, porque no fundo basta olhar para quem é que faz mais pontos dentro da pontuação que nós atribuímos a cada categoria e no fundo escolher os jogadores por aí. E normalmente também esse tipo de fantasies, os jogadores marcadores de pontos, portanto quem marca muitos pontos, normalmente tem mais vantagem em relação aos outros. Exatamente. E acho que é tipo. Desculpa, Nessa. deixa-me só dar este exemplo. Por exemplo, o Ja Morant, numa liga a pontos, é um jogador de segunda ronda. Numa liga a categorias, e já vamos falar do que é a liga a categorias, numa liga a categorias é um jogador de sexta, sétima, oitava não, na sexta, sétima, este ano é diferente porque ele está suspenso, mas no normal, segunda ronda na liga de pontos, sexta, sétima numa liga de categorias. Exato. E, por exemplo, um exemplo que eu às vezes só está quando a malta pergunta sobre estas tipo de ligas de pontos, eu digo, pá, eu imagino, que eu não sei, não tenho a certeza, mas imagino a altura do Westbrook em Oklahoma, com aquela média de triplo-duplos, e ele, se não era o melhor, ia estar Sim. lá por perto. Tudo que são números grandes, Exato. por exemplo, de Giannis é, Exato. provavelmente a Jokic. escolha número 1 de cada draft de pontos, mais até que o Jokic, porque marca muito Sim. mais pontos. Portanto, percebam que uma liga a pontos, jogadores que marcam mais pontos têm uma vantagem, porque normalmente se tu fizeres 20, 30 pontos, são logo 30 pontos,
enquanto tu para fazeres 30 pontos com assistências precisas se calhar de 15 assistências, enquanto tu se quiseres fazer 30 pontos com blocos, se calhar precisas de 3 ou 4 blocos, e portanto os pontos contam mais. Exato. E depois, lá está, temos a fantasia de pontos, que pode ser tipo Liga Geral, lá está, depois no final quem ganha, ou depois já tipo uma espécie de playoffs, e depois dos playoffs aí é que há o confronto direto para ver quem é que tem mais pontos para passar a fase, como também temos a das categorias, que curiosamente eu e o Igor, que estamos em fantasies também, lá está, estamos nas mesmas fantasies, e antes também, já nos anteriores já estivemos, e é o que nós mais preferimos jogar, que é de categorias, que é em que sentido? Em que há confrontos, ou seja, semanais, em que cada confronto existe normalmente é 9, 8, 10 categorias, que são, lá está, os pontos, os ressaltos, as assistências, os roubos de bola, os blocos, a percentagem de eficácia de lançamento, de lance livre, também pode haver, depois lá está, depois varia, pode haver triplos também, percentagem de triplos, pode haver na questão de ressaltos ser ressaltos ofensivos e defensivos, não era, Igor? Tu usavas, também tinhas essa... Sim, cheguei, assim, cheguei a jogar assim, mas depois percebemos, a malta da minha liga aqui do 00, percebemos que isso dava um boost muito grande a postes e, portanto, ganhava quem tivesse mais postes. Mais postes, e então, pois, optámos por deixar, mas podem escolher as categorias que quiserem, dentro das que são permitidas, mas normalmente, quando nós falamos aqui, falamos de 9 categorias, que é os pontos, os triplos, os ressaltos, as assistências, os roubos, os blocos, a percentagem geral de lançamentos, a percentagem de lance livre e os turnovers, que é uma categoria que funciona ao contrário, que é quem tiver mais perde, enquanto do outro lado, nas outras 8, quem tiver mais ganha. E o turnover é um bocado, como é que vou dizer, uma compensação para uma equipa que teve azar, ou seja, uma equipa que teve alguns jogadores lesionados, e isso para não haver possibilidade de levar 8-0 ou 9-0, pronto, ganha ali um pontinho nos turnovers, porque lá está, como o Igor diz, é o contrário. Sim, normalmente... aquilo que eu digo sobre os turnovers é não ignorem, quando fazem o draft, ignorem. Sim. Ou pelo menos não deem muita importância. Porquê? Porque como os turnovers depois modificam um bocadinho aquilo que nós achamos dos jogadores. Vou dar um exemplo. O Nikola Jokic é a pick número 1 já há 3, 4 anos. E é incontestavelmente a pick número 1. E é um jogador que normalmente vai sempre fazer entre 3 a 4 turnovers, o que é bastante. Mas nós vamos deixar de escolher o Jokic e tudo aquilo que o Jokic nos dá para escolher, se calhar, deixa-me arranjar aqui para escolher um Jimmy Butler que só faz normalmente um turnover por jogo. Não. Porquê? Porque as outras categorias são mais categorias. Mas os turnovers, por vezes, enganam-nos um bocadinho. Eu costumo dizer que a melhor forma de ganharem nos turnovers é tirarem jogadores. E, portanto, nós não vamos tirar jogadores, vamos tentar, obviamente, gerir, não vamos aqui ter o Jokic e o Doncic e os jogadores assim desse género, porque já sabemos que vamos ter muitos turnovers, mas não vamos dar tanta importância aos turnovers, porque há outras 8 categorias e muitas vezes quando tu chegas a meio do draft começas a apanhar jogadores com poucos turnovers e depois aquilo acaba por ser tudo muito equilibrado, e normalmente durante os matchups os turnovers são sempre muito equilibrados. Normalmente não tens uma equipa com 100 turnovers e outra com 10. Não acontece. Exato. Só se for uma ocasião, como eu disse, Igor, é uma semana sim, em muitas lesões, sim. 3 lesões, 4, e claro, não há, ou seja, aquela grande diferença. Já agora uma dica, o Igor já deu-lhe um toquezinho, que é na questão do confronto que tiver semanal, e que se depender dos turnovers, fazem como o Igor disse, tirem jogadores. E é um bocado isso. Sim, acontece. Mas atenção, fazem isso quando nas categorias que estão a ganhar estão com uma vantagem. Sim, porque isto é mais até utilizado para os play-off, porque nos play-off nós não precisamos de ganhar 7-2 ou 6-3 ou 8-1, precisamos ganhar 5-4, e portanto aí quando chegas ao play-off já estás com um grau de conhecimento da tua equipa tão grande que já sabes
olhando só para a tua equipa, para o teu adversário, já sabes quais são as categorias onde tu vais ganhar. E depois, durante a semana, podes dizer, ok, eu tenho aqui o Luka Doncic, que vai-me fazer, eu já sei que ele me vai fazer 4 ou 5 turnovers neste jogo, vou tirá-lo, porquê? Porque já perdi nos pontos, já não vou conseguir buscar nos pontos, portanto os 32 ou 33 pontos que ele vai fazer já não vão fazer diferença, mas também já não vou precisar das 7 ou 8 assistências que ele me vai dar, ou dos 7 ou 8 roubos, ressaltos que ele me vai dar, posso gerir isso, e portanto vou tirá-lo. Eu, por exemplo, no ano passado, aqui na Liga do 0-0, uma das rondas de playoff que eu tive, cheguei ao último dia no domingo e tirei todos os jogadores, porque para ganhar precisava dos turnovers, e tirei os jogadores todos à última da hora. O meu adversário não teve tempo de tirar os dele, e eu passei de 5-4 a perder para 5-4 a ganhar, porque ele fez imensos turnovers, não fez imensos, mas fez o normal, e eu ganhei por causa dos turnovers. Portanto, o bom de jogar head-to-head, especialmente em playoff, é isso, é a gestão que nós podemos fazer à equipa. Exato, eu fiz isso, mas já foi assim, mas foi na percentagem, porque naquele dia, o Igor, quem é que estava a jogar na minha equipa? Era lançadores, mas lançadores maus, digamos assim. E eu peguei, eu mais vou tirar estes jogadores, que já sei que vão lançar muito mal, percebes? Que é para manter aquela percentagem boa, e acabei por ganhar essa semana. Isto que tu disseste é a grande diferença entre as ligas de pontos e as ligas de categorias, que é as percentagens. Normalmente as percentagens não entram na equação das ligas de pontos. O que é que isto significa? Obviamente nós podemos ter lançamentos falhados, mas os pontos acabam por se sobrepor aos lançamentos falhados, porque cada lançamento marcado vale logo por 2. E portanto, ou por 3, se for um triplo. E portanto, esta é a grande diferença. É por isto que jogadores como o Ja Morant, que normalmente estão ali na casa dos 40 e poucos % de percentagem, sobem imenso. Por exemplo, o Jalen Green de Houston sobe para aí 40 lugares de diferença em rankings, porque as percentagens dele são tão más que na liga de categorias te prejudica muito as categorias de percentagens. Na liga de pontos não interessa, e ele, como marca pontos e faz outras coisas, mas os pontos, sobe logo 40 lugares. Esta é a grande diferença entre as duas ligas. Eu ia falar disto. A grande diferença é a importância das percentagens de lançamento. Exato, porque nas categorias é bastante importante, e como eu digo, não só tem a digamos assim, dos lançamentos geral, como também tem lances livres, e já tive numa fantasy que também de triplo existia, mas isso já foi há muito tempo. Eu sou a favor, normalmente o que eu, não nas ligas aqui com a malta, porque nem toda a gente joga com tanta intensidade, digamos assim, mas nas ligas assim que eu tenho, que são mais internacionais e com pessoas mais dedicadas, normalmente o que nós fazemos é tiramos o field goal e os triplos marcados e utilizamos o effective field goal, portanto, no fundo, o field goal de tudo, e acrescentamos a percentagem dos triplos. Acaba por ser mais difícil de gerir, mas ao mesmo tempo acaba por causa disto, porque a categoria de triplos é uma categoria que influencia várias categorias. Um triplo marcado influencia-te nos pontos, nos triplos e também na percentagem. E, portanto, exato, normalmente nós tentamos que as categorias sejam isoladas. Ou seja, porque se tu tiveres um jogador como, vamos imaginar, o Stephen Curry, que marca muitos triplos e é uma percentagem muito boa, esse jogador sobe muitos lugares nos rankings, porque o facto de ele ser um triplista aumenta logo 3 categorias, faz com que ele não seja mau em field goal, faz com que ele seja muito bom em triplos, muito bom em pontos. Então nós tentamos que cada categoria seja uma coisa isolada. Obviamente é impossível, porque não é, se tu fores um jogador que tem muitas vezes a bola na mão, quer dizer que vais marcar muitos pontos, mas também vais fazer muitos turnovers. Se fores um jogador que fores mais especialista defensivo, vais fazer mais roubos e menos turnovers, mas vais marcar. Ou seja, é difícil, mas é o que nós tentamos. Exato.
Muito bem, passado, já damos aqui, já está, algumas dicas e agora ia passar mais para o draft, Igor, não é? Uhum. A questão do draft que claramente é a base da construção de uma equipa para uma fantasy. Que é verdade que durante a época podem fazer trocas, buscar jogadores na free agency, que é aqueles jogadores que ninguém escolheu na fantasy, no draft, mas o draft muitas vezes é algo importante para construir uma equipa e traçar logo uma estratégia, não é? Uhum. De como queres preparar a tua fantasia em si, não é, Igor? Exatamente. O draft, dependendo da nossa estratégia, a importância dele para a época pode variar entre os 60% e os 80%. Se nós quisermos ter uma equipa, portanto, há várias formas de fazermos o nosso draft, há várias formas de jogarmos. Há duas que eu considero principais, que é fazermos uma equipa equilibrada, onde discutimos as 9 categorias todas as semanas, que é uma estratégia que obriga a uma atenção muito grande durante o ano. Portanto, vamos imaginar que eu tenho uma equipa que é equilibrada em tudo, que é possível ter uma equipa equilibrada em tudo. Eu tenho uma equipa equilibrada em tudo, eu tenho que estar muito atento tenho este jogador hoje que não joga, portanto vou aqui apanhar o suplente dele, ou tenho aqui este jogador que hoje já sei que vai jogar, vou apanhá-lo para a minha equipa, joga hoje, sai para entrar outro para amanhã. Ou seja, obriga a uma atenção muito grande, que é uma coisa que eu gosto muito. Obriga-nos a estar ali, notícias, treinos, ok, há esta lesão, quantos jogos é que ele vai perder? 3 ou 4, ok, será que vale a pena gastar uma alteração com o suplente dele? Ok, é só por um jogo, se calhar não. É para uma semana, ok, já faz sentido, até porque é uma semana de 4 jogos. Pronto, obriga a uma atenção muito grande e depois tem uma desvantagem, que é qualquer lesão grave em jogadores importantes lixa. Vamos imaginar que vocês são os primeiros a escolher, escolhe o Nikola Jokic, vamos imaginar que o Jokic falha um mês. Não há como vocês substituírem a produção do Jokic, não há como. Portanto, há esse problema. Por outro lado, não é? Se conseguirem ser equilibrados em todas as categorias, à medida que a vossa equipa se vai construindo, vocês vão começando a mexer através da free agency, conseguem ser sempre muito competitivos e nada impede que vocês numa semana percam 5-4, mas na semana a seguir compensem e ganhem 7-2, porque são equilibrados em todas e os vossos adversários também têm más semanas. Portanto, essa é uma forma de jogar. A outra forma, e aí sim o draft é mais importante e obriga a um bocadinho mais de gestão em draft, é optarem por ignorar categorias. Eu não estou a dizer que ativamente vão tentar ser maus nessas categorias. Aquilo que eu digo é ignorarem essas categorias. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ao escolherem o Giannis Antetokounmpo com a vossa primeira escolha, vamos imaginar, não é com a primeira escolha do draft, é na vossa primeira escolha, portanto, na primeira ronda. Vocês já sabem que os lances livres dele são muito maus. São muito maus por duas razões. A primeira razão é o facto dele ter má percentagem e depois é o facto de ele ter muito volume. Portanto, quando ele tem um jogo onde lança a 50%, não significa que ele lançou 2 vezes e só marcou uma, não. Se calhar significa que ele lançou 16 vezes e só marcou 8. E porque é que isto é importante? Porque se vocês depois tiverem um jogador ao lado que seja bom, o número de lances livres que esse jogador vai ter que marcar para transformar os 50% do Giannis numa percentagem boa é muito alto, e isso é muito difícil de fazer. E, portanto, vocês ao escolherem o Giannis na primeira ronda, já sabem que os lances livres vocês vão ser intrinsecamente mais fracos que os vossos adversários. Portanto, vão ignorar essa categoria, vão esquecer essa categoria, vão fazer o draft como se só houvesse 8 categorias. Não estou a dizer com isso que tenham que ir buscar todos os jogadores que são maus em percentagem de lance livre, mas simplesmente não pensam nisso. Simplesmente, quando tiverem que escolher entre o Miles Turner e o Jared Allen, se calhar vão para o Jared Allen. Porquê? Porque os lances livres dele são piores, mas há outras coisas que ele faz melhor com o Miles Turner, mas vai ficar, mas como vocês estão a ignorar a importância de uma categoria, ele até sobe uns lugares no ranking. Portanto, essa é outra forma. Podem fazer isso a uma categoria, a 2 categorias, a 3 categorias ou até a 4 categorias, porque, e isto é o mais importante, quando chegarem aos playoffs, vocês só têm que ganhar 5-4. Portanto, vocês só têm que ser muito fortes em 5 categorias. E, portanto, podem fazer isso. E isso obriga o quê? A vocês ou irem, como eu disse, com
esta ideia na cabeça, ou seja, a minha primeira ou segunda escolha, eu vou olhar para o que eles fazem de mal e vou ignorar essa categoria, ou podem ir com isto já na mente e dizerem, ok, eu este ano não me vou preocupar em triplos e pontos, por exemplo. O que é que isto significa? Significa que os postes ganham aqui um boost muito grande. E isso significa que, por exemplo, um jogador como deixa-me cá ver, o Miles Turner, em vez de ser um jogador de quarta ou quinta ronda, se calhar para vocês é um jogador de segunda ronda, porque tem ressaltos, tem os blocos, tem porcentagem. Exato. E, portanto, isto é uma das outras estratégias que vocês podem levar. As duas ou são equilibrados em todas, ou ignoram até 4 categorias. Sim, ignorar e até pegar no outro lado da moeda, ou potencializar as 4 ou 5 fortes. Ou Exatamente. seja, vou buscar, este exemplo de ano, vou buscar outro jogador, tipo o Luka Doncic. Vou buscar o Luka Doncic e eu vou borrifar, como estás dizendo, nas categorias mais fracas dele. Quais são? Por acaso, um deles até é lance livre, até não tem sido assim muito eficaz, mas turnovers, ou seja, vou ignorar completamente turnovers, Blocos, e eficácia, blocos e isso. E o que é que vou potencializar? Ora bem, vou potencializar pontos, assistências, ou seja, triplos, vou tentar triplos, vou buscar lançadores, vou buscar assistências, roubos. bases ou extremos que passam bem, pá, e potencializar isso, ou seja, pontos, assistências, alguns postos que também são máquinas duplo-duplos, pá, é potencializar o que realmente ele é bom, ou seja, naquelas 5 categorias, digamos assim. Uhum. Exatamente. Portanto, essas são as duas formas que vocês têm de entrar num draft. Ou tentar ser equilibrados, e ser equilibrados é obviamente a estratégia mais fácil se estiverem a começar. Porquê? Porque aí vocês já usam mais o senso comum do género, opá, este ano saiu aqui esta notícia de que o Devin Booker vai ser o base dos Suns. Ok, então vamos apanhar aqui o Devin Booker, porque eu já sei que aquelas 5 assistências, se calhar vão se transformar em 7 assistências. E constroem a vossa equipa assim. Ou então ignoram isso e carregam em determinadas categorias, ignorando outras. O que é que eu queria que vocês percebessem? Isto é o mais importante. A quantidade de mensagens que nós recebemos de malta a perguntar e quem é que eu escolho para a primeira pick, e depois, se eu escolher este, com quem é que eu devo emparelhar? Eu queria que percebessem que num draft isso é o menos importante. A primeira escolha é a menos importante. Exato. A não ser que vocês cheguem à primeira ronda e escolherem o Desmond Bane, a não ser que vocês façam isso, tudo o resto está tudo tranquilo. Desde que escolham um jogador de nível de primeira ronda. Porque a diferença, obviamente ignorando as duas primeiras, que são novamente este ano muito fáceis de fazer, que é o Jokic e o Embiid, mas tudo o resto, da 3 à, sei lá, à 12ª ou 13ª, tudo o resto é uma diferença nula a nível de valor dos jogadores. A única diferença que há é aquilo que os jogadores vos dão. Mas a diferença entre vocês terem o Shai Gilgeous-Alexander e o Luka Doncic é nula. É nula. Vocês podem fazer, vocês podem fazer uma grande equipa com um ou com outro. Não há diferença nenhuma. Obviamente os jogadores em si têm diferença, mas o valor dos jogadores no cômputo global é igual. É exatamente igual. Portanto, não se preocupem com aquela coisa de vão apanhar antes de mim, eu sou só o 12º. Eu até prefiro ser o 12º do que ser o primeiro. Portanto, não se preocupem com isso, porque se forem o 10º e apanharem o Lamelo Ball, está tudo bem. Se forem o 4º e apanharem o Doncic, está tudo bem na mesma, porque depois na segunda ronda vão ser primeiros a escolher com os outros, portanto vão poder apanhar um jogador teoricamente um bocadinho melhor. Fica sempre equilibrado. A única coisa que vocês não podem fazer é não podem, não devem fazer, é fazerem uma coisa que é um erro incrível que as pessoas fazem e depois acabam por não tirar o maior proveito dos melhores jogadores, que é o seguinte: vamos imaginar que eu escolhi o Doncic o Doncic não é um bom exemplo. Vamos imaginar o Lamelo Ball. Escolheram o Lamelo Ball na 10ª pick. E o Lamelo é um jogador que nos dá muitas assistências, dá-nos muitos roubos, dá-nos pontos, ok, QB, deixem-me só olhar aqui para as percentagens, ok, dá-nos pontos ali, não é nada do outro mundo, mas ok, não é nada do outro mundo, dá-nos muitos triplos, dá-nos bons ressaltos, dá-nos boas assistências, dá-nos excelentes roubos, não nos dá bons blocos, nem boas percentagens. O que é que isto significa? Normalmente o pensamento das pessoas é, apanhei o Lamelo na primeira, agora vou ter que compensar com um poste. Vou ter que compensar aqui com um poste, que é para a percentagem ficar equilibrada. Nivelada. Isso é o errado. Porquê? Porque vocês, ao apanharem um poste, vamos imaginar que vocês escolheram o Lamelo Ball na primeira e escolheram deixa cá ver o que é que há aqui de postes.
escolheram, por causa disso, né? Porque para tentarem equilibrar, escolhem o Sabonis Ou Gobert. ou o Gobert, pode ser o Gobert, ok, o Gobert é perfeito. Escolhem o Rudy Gobert na segunda. O que é parvoíce, mas pronto, vamos imaginar que era o Rudy Gobert. Rudy Gobert. Portanto, o que é que vocês fizeram? Vocês pegaram na melhor categoria do Lamelo, que são não é a melhor, mas a segunda melhor categoria do Lamelo, que é as assistências. Se calhar vai fazer 9 assistências por jogo. Pegaram nessas 9 assistências, juntaram a uma assistência que o Rudy Gobert faz, juntaram e ficaram com 10 assistências. Dividido por 2 jogadores dá 5 assistências. Ora, 5 assistências é abaixo da média. Portanto, vocês pegaram na melhor categoria do Lamelo e diluíram-na com a pior categoria do Rudy Gobert. E pegaram na melhor categoria do Rudy Gobert, que é o field goal, e diluíram com a pior categoria do Lamelo, que é o lançamento. Que é a percentagem, ou os blocos, como queiram. Portanto, o que vocês devem fazer nas 2 primeiras picks é carregar o máximo nas categorias de vossa primeira pick. Portanto, se apanharam o Stephen Curry na segunda pick, apanham um jogador que marque triplos, que marque pontos, que faça assistências. Se apanharam o Kevin Durant, um jogador que marque pontos, que ganhe ressaltos, etc. Se apanharem o Lillard, triplos, pontos, assistências, é isto que vocês devem fazer. E depois, a partir daí sim, ou continuam no caminho dos pontos dos triplos, ou aí sim já podem equilibrar, mas já partem de um princípio de equilíbrio muito forte. Exato. Aliás, tu estavas a dizer lá Mel Sabonis, até combinavam bem os dois. Sabonis também faz muitas assistências. Por isso é que eu depois me arrependi, mas foi o primeiro posto que apareceu-me aqui na minha lista. Por acaso até combinava bem, ressaltos, assistências, pontos também, até combinava mais bem. ou menos. São 2 jogadores abaixo da média nos pontos. Não é abaixo da média, é acima da média. A média, normalmente, vocês quando chegam ao final do ano, na NBA, a média de todos os jogadores dos pontos varia ali entre os 16, 16.2, 16.3, ou seja, todos os pontos somados dividido por todos os jogadores que jogaram, dá normalmente 16, porque nós temos jogadores que marcam 31, mas depois temos jogadores que marcam 10. Portanto, a média é 16. Portanto, o Sabonis no ano passado acho que terminou com 18 ou 19 pontos, o Lamelo tem andado na casa dos 22, 23, é acima da média, mas se compararmos, por exemplo, com o Embiid, que faz 33 pontos por jogo, é abaixo, mas tudo o resto, assistências, ressaltos, sim, equilibra. Exato. Mas sim, lá está, já tocaste muito nessa questão, lá está, do draft, e eu ia tocar noutra coisa, que também já tenho notado, malta, que já está a apanhar um bocado a coisa, ou seja, da fantasy em si, e o que é que faz? Opta pelo draft equilibrado e depois, ao conhecendo a equipa, ou seja, os jogadores, e vendo os seus pontos fortes e fracos, fazem a troca dos jogadores. Mas isso já são conversas mais para o meio da época. Mas as trocas eu diria que a seguir ao draft, as trocas é a coisa que mais excita as pessoas. E eu não sou contra as trocas. Eu normalmente faço muito poucas trocas. Aliás, já fiz ligas inteiras sem trocar jogadores. Não que eu não acho que não há valor aí, mas normalmente, e eu vejo que eu tenho aqui um colega na redação que tem uma liga, eles trocam tudo. Normalmente, as trocas são feitas quase só por trocar. Normalmente. Eu vou-te explicar o porquê. Recentemente, esse meu colega, na época passada, perguntou-me qualquer coisa assim do género. Olha, fizeram aqui uma proposta, Trae Young por... já não sei quem era o poste. Vamos imaginar. Trae Young por Rudy Gobert. Achas que aceite? E eu assim, como assim? São 2 jogadores completamente diferentes. Não há aqui qualquer tipo de princípio. Se tu tiveres ressaltos a mais e precisares de assistências, sim, troca. Se não troques, porque é claro que o Trae Young é mais valioso que o Rudy Gobert, mas se a tua equipa for uma equipa construída para ser forte nas categorias onde o Rudy Gobert é forte, não vais acrescentar o Trae Young porque estás a tirar valor. Portanto, as trocas normalmente são feitas assim um bocadinho à balda. Eu recentemente vi uma troca publicada na internet de alguém que estava a trocar o Nikola Jokic e o James Harden pelo Victor Wembanyama. Ou seja, é estupidez, é trocar por trocar e normalmente as equipas ficam sempre mais fracas depois de trocar. Porquê? Porque, a não ser que seja uma troca absolutamente estudada e
E, por exemplo, eu vou dar um exemplo. No ano passado eu só fiz uma troca. E a troca foi muito básica. Eu tinha o Kevin Durant, troquei o Kevin Durant pelo Chris Paul. Dizendo isto assim, é estúpido trocar o Chris Paul pelo Kevin Durant. Mas porquê é que eu troquei? Porque eu tinha uma equipa onde as melhores categorias do Kevin Durant não me interessavam nada. Os pontos, os triplos, não me interessavam nada. E eu estava a precisar de assistências e roubos. E, portanto, ao acrescentar o Chris Paul, passei a ser muito, muito forte em 6 categorias e ignorei literalmente os pontos, os triplos. Portanto, ou seja, depois de vocês perceberem a vossa equipa, conseguem fazer este tipo de coisas. Eu lembro-me, por exemplo, há uns anos, quando o Bradley Beal foi o melhor marcador da NBA, ou o segundo melhor, eu tinha-o e troquei pelo Robert Williams. Porquê? Porque eu era muito mau em pontos e o Bradley Beal fazia 32 pontos, mas esses 32 pontos não me interessavam. Interessava muito mais os 2 blocos do Robert Williams e os 10 ressaltos. Exato. Aí sim eu consigo perceber as trocas. Agora, trocar por trocar... Exato. A sério, não o façam. Se for só trocar por trocar, não o façam. Porque aquela coisa de eu acho que o Kawhi Leonard este ano vai... Certo, mas ninguém vos garante que ao receberem o Jason Tatum pelo Kawhi Leonard, o Jason Tatum amanhã não se lesiona. Portanto, é indiferente as trocas. Ou tens uma sorte, eu lembro do ano, Igor, que tive uma sorte, foi para em 2018, 2019, que troquei malta e recebi o Vucevic, que era do meu Orlando Magic, e o Jrue Holiday, que explodiram naquele ano, e tipo, só se for uma coisa assim absurda, Sim, estás a ver? mas a sorte é sorte, mas lá está, é uma sorte, foi um ano de sorte. Eu tinha aqui um amigo que no ano passado perguntou-me assim: olha, achas que o Lamelo é boa escolha de primeira? E eu, acho que o Lamelo o Lamelo é um jogador de primeira ronda, ponto final. E ele escolheu o Lamelo e depois ele perguntou-me: olha, o Karl Anthony Towns este ano, se calhar, o Karl Anthony Towns já foi durante muito tempo um jogador de primeira ronda, agora com a questão do Rudy Gobert, se calhar passa para a segunda, e ele apanhou os 2. Ora, ao final de uma semana tinha os 2 jogadores lesionados acima de 50 jogos. Portanto, não há como prever. Obviamente, e isto é muito importante, obviamente nós sabemos que o Kawhi, o Anthony Davis, o Jimmy Butler, o Porzingis, são jogadores o próprio LeBron, são jogadores que vão falhar muitos jogos. Porque é assim. Mas nada nos garante que o Jokic, no primeiro jogo da NBA, não vai entorcer o pé e vai falhar uma semana ou 2 ou 3. Portanto, nada nos garante isso. E portanto, não há como prever as lesões. Não existe. A única coisa, tirando a questão do Kawhi, desse tipo de jogadores, que vocês já sabem que vão falhar por inerência vários jogos, se calhar nem jogam back-to-back, e não sei o quê. A única coisa que eu normalmente presto atenção é se um jogador entrar na época com uma lesão, joelhos, perna, tornozelos, isso eu não gosto. Por exemplo, o Draymond Green acabou por ser um tornozelo aparentemente relativamente grave. Portanto, isso eu não gosto, porque já sei que para já vai começar a época mais tarde, depois vai haver todo um cuidado, e depois não faz back-to-backs, e depois não faz 3 jogos em 4 noites. Portanto, já sei que isso vai acontecer. Agora, se for uma lesão num dedo da mão, não faz diferença nenhuma, porque não impede nada o trabalho dele. Exato, e lá está, era um dos pontos que até ia tocar já a seguir, que é a questão nos cuidados, ou seja, nesses nomes, digamos assim, dos Kawhis e LeBrons, ou seja, lá está, é preciso ter um certo cuidado, claro que não é descartar completamente, obviamente. Não é? Tem tudo a ver com o sítio onde vocês o apanham. Vamos imaginar, se vocês estão numa quarta ronda e está o LeBron de gente disponível, apanham. Claro. Por amor de Deus, é uma steal, digamos assim, porque ok, vai falhar alguns jogos, mesmo assim é o LeBron. E é quarta ronda, ou seja, vocês já tiveram 3 rondas para calibrar isso, ou seja, é sempre, eu lembro-me, por exemplo, que havia muito, obviamente a ideia que o Joel Embiid falha muitos jogos e lesiona-se muito e não sei o quê, e durante uma fase isso foi totalmente verdade, ele teve aí fase. No ano passado fez 66 jogos, que é ou seja, falhou 16 jogos, que é a média, é o normal nesta fase da NBA, o normal é fazeres na casa dos 66, 65, entre os 65 e os 70, por isso é que a NBA criou a tal regra de terem que fazer determinados jogos, e o número que eles chegaram foi aos 65, que é a média. E portanto, o exemplo mais premente que eu dou é o Brook Lopes. O Brook Lopes, se vocês se recordarem, durante os primeiros, 7 anos da carreira, estava sempre lesionado. Era um jogador com muitos problemas, de joelhos, tornozelos, pernas, ombros.
e nos últimos, teve aquele ano onde se lesionou no ano passado, há 2 anos, aliás, mas no anterior fez os 82 e este ano fez também, se não foi os 82, foi perto disso. Ou seja, é impossível de prever. Um jogador vai ganhar um ressalto, mete mal o pé no chão, torce o pé. É impossível prever, não temos como prever isso. Exato. Mesmo o Michael Bridges, que é o tal jogador famoso, não falhar nenhum jogo. Mas vai chegar uma altura que vai falhar. Pode ser um azar e acontecer, como tu dizes no primeiro jogo, olha, espero bem que não, e que o diabo não moça, mas Claro, acontecer como o Gordon Hayward, tipo, naquele primeiro jogo de Celtics, pronto, que eu lembro perfeitamente disso, que até houve um lá está na minha fantasy e ficou logo todo chateado logo. É isso, não há como prever. As lesões é importante, por exemplo, se vocês na primeira ronda escolheram o Anthony Davis, vamos imaginar, chegaram ali, ok, Anthony Davis, escolheram Anthony Davis. Na segunda ronda não apanhei o Kawhi Leonard, não é? Porque não é? Esse emparelhamento é ótimo, mas a probabilidade dos dois falharem 30 jogos é muito grande ao mesmo tempo. Portanto, tentem ser equilibrados. Obviamente, podem arriscar, este tentou sentir o Kawhi, esta nova regra e não sei o quê, e papel. Escolher apanhar o Kawhi se calhar um bocadinho mais alto do que ele merece, digamos assim. Mas depois não vão logo a seguir apanhar o LeBron James ou o Porzingis, não é? Porque senão aí sim estão a arriscar muito. Eu ainda tive uma conversa com um amigo meu que falou sei que ele queria apostar tipo em Zion, o Cade Cunningham, e malta que estava a regressar de lesão. E eu, ok, tem calma. Tipo... assim, o Cade foi um problema, é um problema que já vinha do college e aparentemente está resolvido. Portanto, eu não tenho grandes preocupações com o Cade. Com o Zion, obviamente, nós temos. Portanto, eu não era capaz de escolher na mesma equipa o Anthony Davis e o Zion Williamson. É impossível, não podemos. Estávamos todas as noites com o coração nas mãos. Agora, um desses jogadores numa das primeiras rondas e depois um mais lá para a frente, sei lá, Ben Simmons na vossa última escolha ou na penúltima escolha, sem problema nenhum. Agora, não é? Se as vossas duas primeiras escolhas serem Anthony Davis e Kawhi Leonard, é a receita para o insucesso. Aliás, eu vos posso dizer que no meu primeiro ano a jogar Fantasy, foi esse o meu... Eu não contabilizei isso na minha cabeça, a questão das lesões, dos injury prones, e perdi. E nem sequer cheguei ao playoff na primeira vez que joguei Fantasy, porque não fiz contas a isso e tinha curiosamente o Anthony Davis. E o Kawhi. Logo assim. Eu sei do que é que estou a falar. Sim, mas lá está. E mesmo aqueles nomes que, por exemplo, que tu tocaste há pouco, Ben Simmons, outro é Draymond Green, que pode passar para a última ronda, vamos imaginar. Podem buscar à vontade. Última ronda, malta, é já buscar malta mesmo coisa. E se tiver algum jogador assim, com algum valor... Normalmente o que eu portanto, já olhámos para as estratégias, já olhámos para as questões das lesões. Agora, antes de irmos à questão da última ronda, porque a questão da última ronda é muito importante. Das últimas rondas é muito importante. Vamos só aqui, muito rapidamente, olhar para os nomes dos jogadores que estão mais fortemente a ser considerados na primeira ronda, porque eu sei que é um dos assuntos que as pessoas mais querem saber. Sim, ok, força. Portanto, a escolha número 1 em todos os drafts, não há dúvida nenhuma, Nikola Jokic. Não quer dizer que ele vá terminar a época como o melhor jogador de fantasy, mas é a escolha mais segura. Não precisamos explicar porquê. Joel Embiid é a segunda. Isto em ligas de categorias, 9 categorias, o normal, o básico. Numa liga a pontos, o Doncic já pode entrar neste top 3, digamos assim. Depois, a partir daqui, há um grupo de 3, eu diria 4 jogadores. 4 jogadores que estão a ser o mais apontados, têm as suas mais-valias, os seus problemas. Estes 4 jogadores são o Doncic, o Shai Gilgeous-Alexander, o Tyrese Haliburton e o Stephen Curry. São estes os 4 a seguir, digamos assim. Depois, a partir daqui, aparecem nomes como o Jason Tatum, como o Lamelo, como o Kevin Durant, como o Giannis, como o Lillard. Deve ter descido por causa da troca do Lillard, não é? Não vai alterar muito. Não vai alterar muito. Pode perder aqui 1 ou 2 pontos, mas tu, quando escolhes o Giannis, escolhes porquê? Porque boas percentagens, boas estatísticas defensivas, bons pontos. Portanto,
portanto, mesmo que ele Faz perca aqui, assistências. é isso, mesmo que ele perca aqui 2 pontos e uma assistência não faz diferença nenhuma, e o mesmo para o Lillard. Se tu tivesses o Lillard e o Curry, aí sim, né? Aí já dizias, já é diferente. Há 2 jogadores de posições diferentes, não pode perder ali 1-2 pontos, mas se calhar até melhora na percentagem, porque se o Lillard, se houver um double team ao Lillard, o Giannis vai ter mais espaço para atacar o cesto. Se não houver double team ao Lillard, o Lillard vai ter mais, teoricamente, melhor percentagem no seu lançamento. Portanto, aquilo que vais perder, se calhar, em 1 ou 2 assistências e 1 ou 2 pontos, ou 3 ou 4 pontos, vais recuperar em percentagens. Portanto, e como eu estava a dizer, então, este é o grupo dos 12 que estão a ser mais ou menos apontados. Mais ou menos. Há aqui outros nomes, o Trae Young é também muitas vezes apontado, mas aí é com um valor muito grande nas assistências, portanto tenham cuidado, mas estes são os 12, portanto vamos recapitular: Jokic, Embiid, agora estes 2 por ordem, a partir de agora um grupo de 4 que não está por ordem: Shea, Doncic, Curry e Haliburton, depois Tatum, Durant, Lamelo, Lillard, Giannis, eventualmente o Anthony Davis, pode ser aqui uma última escolha da primeira ronda. Eventualmente, pode ser também há aqui o Paul George, também há o Sabonis, portanto, esse tipo de jogadores são as primeiras rondas. Depois, a partir daí, vocês fazem a vossa gestão durante o draft. Há aqui, nós já vamos falar daqui de talentos, né? Os steals, já vamos falar aqui de alguns nomes que nós achamos que estão abaixo avaliados naquilo que podem fazer, e depois chegamos ao fim. Normalmente estamos a falar de plantéis de 13 jogadores, portanto chegam às últimas 2 rondas. E nas últimas 2 rondas vocês têm 2 hipóteses: ou complementam a vossa equipa. Vamos imaginar que vocês chegaram à penúltima ronda, tem a equipa ali a precisar daquele toquezinho nos ressaltos e está ali o Kevon Looney, vou aqui ao Kevon Looney. Kevon Looney, esse tipo de jogador, que nós sabemos o que são jogadores absolutamente estáveis, ou seja, o Kevon Looney, não só o Kevon Looney, mas este tipo de jogadores, jogadores que nós sabemos qual vai ser o papel deles e sabemos o que é que eles vão fazer, sei lá, deixa-me arranjar aqui mais nomes, o Bojan Bogdanovic, o Bobby Portis, o Brandon Miller, este tipo de jogadores, nós sabemos o que é que eles vão fazer. Vão marcar pontos, neste caso, ou vão ser muito estáveis. Não há aqui grande probabilidade do Kevon Looney de repente passar de 10 ressaltos para 2 ressaltos, mas também não há hipótese nenhuma do Kevon Looney passar de 4 pontos para 18 pontos. São jogadores estáveis que vocês usam para complementar a vossa equipa nas últimas 2 escolhas, ou nas últimas 3 escolhas, como quiserem. E depois há outra forma de olhar para isto, que é as últimas 2 até 3 escolhas são jogadores que vocês estão dispostos a rodar. E como estão dispostos a rodar, nada vos impede de arriscarem. Vamos imaginar um nome muito popular, o Amen Thompson, o de Houston, não o de Detroit. Sim, o de Houston. Detroit. Vocês, eu acredito que este gajo, ou seja, é um jogador que tem potencial para explodir, e em vez de ser um jogador de última ronda, se calhar tem potencial para ser um jogador de 9ª ou 10ª, e vocês apanhando na última ronda, se calhar conseguem um valor muito grande desse jogador. Mas, por outro lado, vocês também sabem que pode correr mal. E correndo mal é um jogador que vocês facilmente podem libertar. Porquê? Porque apanharam na penúltima ronda ou na última ronda. E, portanto, vocês podem arriscar nas últimas rondas com a ideia de depois poderem recuperar indo ao mercado, aos jogadores livres, ou podem usar a última ronda com jogadores super estáveis, mas que não têm upside nenhum, mas que vocês sabem, dava-me jeito aqui um gajo que fizesse 7 ressaltos. Ok, vamos aqui ao Looney, vamos aqui ao Steven Adams, vamos aqui ao... esse tipo de jogadores. Portanto, essas são as 2 formas. Sendo que é também muito importante vocês terem disponibilidade para libertar jogadores durante a época, para poderem apanhar os jogadores que vão aparecendo e que vão explodindo durante o ano. Exatamente. E por exemplo, eu lembro de uma cena que foi no final, num draft, não sei se foi no ano passado ou 2 anos. Minha equipa é tão fraca lançador. Eu disse, olha, escolhe 2 gajos assim que escolheste na última ronda ou uma coisa, e vai buscar lançadores. Olha, e diz assim, está aqui o Luke Kennard, olha, pode ser o Luke Kennard que lança para aí umas 3 triplos, não é? Tipo, não é? É fazer essa gestão. Os triplos, e já vamos falar dos momentos das categorias, mas os triplos é a categoria que vocês se devem preocupar
um bocadinho menos nos drafts. Porquê? Porque é a categoria mais fácil de apanharem no livres. Ou seja, qualquer jogador neste momento da NBA faz 2 ou 3 triplos por jogo. Por exemplo, o Gabe Vincent nos Lakers, ninguém o vai escolher em drafts, mas se eu precisar de triplos, eu sei que tenho ali o Gabe Vincent que jogue 40 minutos ou jogue 18 minutos, eu sei que provavelmente vai fazer 2, 3, 4 triplos. Todos os jogadores da NBA neste momento são assim. Exato. Peyton Watson, Peyton Pritchard, tudo o que é Luka Nard, é tudo malta que nós apanhamos livres e que pelo menos 2, 3 triplos eles vão marcar. Sim. Exatamente. Muito bem. Podemos passar para os tais nomes Steelers. Não, deixa-me só primeiro uma coisa que é importante, e isto é mesmo muito importante. Num draft, se vocês quiserem fazer uma equipa equilibrada, percebam que pontos é a categoria que sai primeiro. Ou seja, nas primeiras 2 rondas, nas 2, 3 primeiras rondas saem os jogadores de pontos. Se vocês quiserem ser fortes em pontos, têm que apanhar pontos nas 3 primeiras rondas, porque a partir daí já fica muito difícil. Por exemplo, se vocês tiverem aqui, ou seja, chegas à 4ª ronda e já tens DeJounte Murray, Siakam, Vucevic, que já são jogadores que são bons em pontos, atenção, mas já não te vão mudar a agulha. Ou seja, pontos é a primeira categoria que sai. É aí que sai o Embiid, é aí que sai o Luka, o Curry, o Tatum, o Durant, o Lillard, o Giannis. Depois, a partir daí, obviamente, há jogadores que podem ajudar nos pontos, mas já não mudam a balança. Essa é a primeira. A seguir, e quase emparelhado com os pontos, é as assistências. Exato. Normalmente, as assistências começam a sair, os bons jogadores de assistências desaparecem a partir da 4ª, 5ª ronda. É aí que saem os Garland, os LeBron, o Van Vliet, o Cade. Se calhar o Scott Anderson na 5ª. Eventualmente, é um bocado cedo, muito cedo. Mas, eventualmente, começam a sair os jogadores das assistências. Depois, há o ataque forte aos postes. Os Rudy Gobert, o Chet, o Wembanyama, o Sabonis já saiu, mas é aí que depois começa o Ayton, é aí que eles começam a desaparecer. Postos, blocos começam a desaparecer a seguir, portanto 6ª, 7ª, 8ª. Depois volta a haver alguns jogadores com assistências, que é o Tyus Jones, o Trey Jones, o Smart, o Chris Paul, essa malta volta a aparecer aqui um bocadinho de assistências, e depois a partir daí para baixo há pouca coisa em todas as categorias. Pode haver um ou outro jogador com os roubos, há ali sempre uns jogadores interessantes que vocês podem apanhar nas rondas mais finais com os roubos, caso do Herb Jones, o Melton, portanto essa malta, mas percebam que à medida que os drafts vão avançando, a importância das categorias vai desaparecendo, ou aliás, vai mudando. Ou seja, vocês chegando à 4ª ronda, olham para a vossa equipe e dizem, precisava mesmo aqui de um gajo que fizesse 30 pontos. Já não existe. Já não existe no draft. Já acabou. Portanto, se vocês chegarem à 4ª, 5ª ronda e disserem, caraca, sou a pior equipa de pontos, ignorem pontos, porque já não vão conseguir lá chegar. Mesmo a nível de chegar, por exemplo, como estavas a dizer, 4ª ronda ou 5ª, já não tens aqueles bases. Não, já não tens aqueles grandes bases de. Pois, já é difícil. Já foi todos os Lamels, os Haliburton, os Trae Young. Porque as assistências normalmente são depois associadas a outras coisas. No caso do Doncic, são se calhar 8 ou 9 assistências, mas estão associadas aos pontos, portanto está associado. Pois, e o Haliburton e o Lamelo, que teoricamente poderiam chegar mais para baixo, mas não, porque para além das assistências são talvez os jogadores que vão fazer mais roubos na NBA, portanto são logo 2 categorias, marcam triplos, marcam pontos, portanto as coisas depois estão muito associadas, mas percebam que há momentos em que as categorias desaparecem. As assistências, como eu disse, ali na 4ª, 5ª começam a desaparecer, mas depois cá para baixo, 8, 9, 10, aparecem aqui alguns jogadores, os nomes que eu disse, o Tyus Jones, o Trey Jones, o Smart, o Giddey, malta desses que ainda vos dá ali um bom boostzinho de assistências, mas pontos é muito difícil. Exato, lá está. Pontos é muito difícil porque quando chegas ali à casa dos 70s, 80s, pode aparecer ali o Kyle Kuzma, pode aparecer ali o Tyler Hero, mas por cada um desses aparece um Draymond Green, ou um Wendell Carter, ou um Chris Paul, e portanto é difícil. Exato. Já vai atrasado, digamos assim. Já vão muito atrasados. Portanto, percebam isso que não é assim tão fácil gerir o draft dessa forma. Sim, é por isso que, lá está, como eu disse logo do início de tudo, o draft é o base
é construção, digamos assim, da equipa e é, como já tocamos aqui, se não a parte mais importante para uma boa fantasy está no draft e também, como já tocamos aqui, também na questão da estratégia de trocas. Podemos passar então, Igor, para nomes assim... Sim, podemos passar aqui a alguns jogadores que olhando para as duas principais plataformas, ESPN e Yahoo, alguns jogadores que eu acho que estão avaliados de uma forma muito baixa. O primeiro, vamos começar com a ESPN, é mais fácil irmos assim. O primeiro que eu destaco, e este é um caso muito engraçado, que é o Jaren Jackson Jr. O Jaren Jackson, quando saiu o primeiro ranking da ESPN, o Jaren Jackson estava nos 12 primeiros, o que é absolutamente doido. Alguém que escolha o Jaren Jackson na primeira ou na segunda ronda, eu costumo dizer que ninguém perde ou ganha os drafts, as fantasies na primeira ou na segunda ronda. Há uma boa probabilidade, se você escolher o Jaren Jackson na primeira ou no início da segunda, de perderem o vosso draft. Porquê? Porque é um jogador que o seu ranking está absolutamente ligado a uma categoria apenas. No caso do Jaren Jackson, é os blocos. Exato. E portanto, mas o caso do Jaren Jackson é absolutamente brilhante. Acho que é o exemplo ideal, que é, ele começou na primeira ronda e obviamente a malta olhou para aquilo e disse, não, é estupidez, ninguém vai escolher o Jaren Jackson na primeira nem no início da segunda ronda. Então ele começou a cair nos drafts. Então o que é que a ESPN fez? Ok, ele está a cair, vamos mudar o ranking dele. E mudaram. Ok, até aqui tudo bem. Só que meteram-no a 42, a meio da quarta ronda. O que é também absolutamente doido. O Jaren Jackson é um jogador de final de segunda ronda, início de terceira ronda. Portanto, se vocês conseguirem apanhar o Jaren Jackson na casa dos 40, há uma boa probabilidade de serem a melhor equipa de blocos da vossa liga. Portanto, este, para mim, é aqui nos topos, é o principal. É o jogador que eu olho e digo, isto não é uma estupidez, o que é que este homem está aqui a fazer? Olha, e já agora, Igor, desculpa, não saindo de Memphis, é o caso do Bass, Bane Smart, por causa da saída de Ja Morant, dos tais 25 jogos. O que é que tu achas? Ora bem, o que é que eu acho? O Ja Morant, como eu disse, em ligas de pontos é totalmente diferente ao Ja Morant em liga de categorias. O Ja Morant é um jogador que não nos dá estatísticas defensivas, as percentagens dele não são brilhantes, estão muitos turnovers. Por outro lado, é um bom jogador de assistências, pontos são ok, são bons, ressaltos são também na média, portanto para um base é até muito bom. Só que tem 25 jogos, são 25 jogos. 25 jogos significa que ele só vai fazer, no máximo dos máximos, ajuda-me aqui, 62, 58 jogos. Isto é o máximo dos máximos. E é partindo do princípio que ele vai jogar logo no primeiro jogo a seguir à suspensão, o que é improvável. Portanto, vamos aqui tirar mais um jogo. Portanto, dos 58 passamos a 57, certo? 50, sim. 57. Ok, vamos imaginar que, e obviamente vai acontecer, vai haver aqui um momento em que ele vai ter um toquezito, ainda por cima a forma de jogar dele é maluca, portanto vai haver aqui um momento em que ele vai ter uma contusão na coxa, vai falhar mais 2 jogos. Esses 57 passam para 55. Vai haver aqui mais um entorse. Esses 55 se calhar passam para 50. Vamos ter em conta que nós não jogamos fantasy na última semana ou até na semana anterior, vamos tirar aqui mais 6 jogos. Esses 50 jogos já só estão 44. Portanto, aonde é que vocês escolheriam um jogador que vocês sabem que vai-vos fazer na casa dos 40 e 50 jogos? Eu diria que muito abaixo, mesmo sendo o Ja Morant. E, portanto, eu diria que o Ja Morant, sendo um jogador espetacular de termos na nossa equipa, só no sentido até de o ver jogar, mas eu diria que eu não escolheria o Ja Morant antes da 8ª, 9ª ronda. 7ª, dependendo de como é que a minha equipa estivesse a ficar. 7ª. Agora, eu sei perfeitamente que vai haver gente que vai escolhê-lo bem mais acima e vai guardá-lo durante os 25 jogos. E atenção, não está errado. Ele pode estar porque exato, a altura playoff vai ser crucial. Qual é que é o problema? É que o Ja Morant não é assim tão bom em categorias. Não há uma categoria que o Ja Morant faça que é muito, muito boa. A melhor categoria do Ja Morant em categorias é as assistências. São 8, 9, não chega a 9, 8 assistências. Ok, é muito bom, é bom. Não é o que vai ganhar a vossa liga. Portanto, vocês vão estar muito tempo sem ele
podem ganhar aqui um fosso grande, porque vão ter que ir ao mercado. Agora, se vocês tiverem confiança que são fortes a atacar o mercado, aí sim, podem acreditar nisso. Agora, eu diria, eu sinceramente não estou a olhar para o Ja Morant este ano em drafts. Se ele chegar à 9ª ronda ou à 8ª ronda, sim, eu vou lá, claro, se ele lá estiver. Tudo o que seja acima disto, prefiro um jogador mais, que eu sei que prefiro ter o Tyus Jones de Washington do que ter o Ja Morant, e sei muito bem que o Ja Morant vai terminar a época no valor por jogo melhor que o Tyus Jones, só que mais estável. Sei que vai fazer se calhar 70 jogos contra 40 do Ja Morant. Exato. E em relação ao Marcus Smart, o Marcus Smart eu acho que sinceramente não perde muito valor, continua a ser um jogador de oitava, nona, ali na casa dos 80, 90, como foi no ano passado e como foi há 2 anos, porque as assistências acho que não vão variar muito. Vai ter aqui um pico de assistências nos primeiros 25 jogos, depois vai cair um bocadinho, mas quando cair essas assistências, se calhar vai melhorar a percentagem de lançamento, se calhar vai melhorar as estatísticas defensivas. Portanto, eu não estou muito preocupado sinceramente com o Smart, nem com o Bane. O Bane é totalmente diferente. O Bane, a nível de fantasy, está acima do Ja Morant, porque faz menos turnovers, tem melhores percentagens, faz mais triplos. Ou seja, acho que não. Aliás, até tem uma boa vantagem o Desmond Bane, que é durante metade da época, ou 25 jogos da época, que na fantasy é quase metade, se calhar vai ter aqui, em vez de fazer 5 assistências, vai fazer se calhar 6 ou 7. Vai ter um boostzinho de pontos. O Desmond Bane é um jogador que eu olho numa liga equilibrada, é um jogador que eu olho final da segunda ronda, início da terceira. Sim, concordo perfeitamente. É como eu digo, se calhar é o que pode beneficiar mais aquele boost de pontos, como eu estava a dizer, pontos de assistências. Sim, pode, e eventualmente vai, obviamente vai na primeira fase, depois vai estabilizar, mas o Desmond Bane é um jogador que está num trajeto muito ascendente, não só na carreira como na fantasy. Estamos a falar de um jogador que faz normalmente mais de 3 triplos por jogo, um jogador que é muito estável porque faz sempre 5 ressaltos, 5 assistências, faz sempre um roubo, percentagens são boas para um base atirador, faz muito poucos turnovers, portanto é um jogador muito equilibrado, um bocadinho a imagem do que era no início o Devin Booker, e portanto não me choca nada que na segunda ronda o Desmond Bane saia, não no início da segunda ronda, mas a meio, no final ou até no início da terceira, impecável. Exato. Mais nomes que tens, Igor? Olha, mais nomes que eu tenho. Há um jogador que eu estou muito curioso para ver, que é o Spencer Dinwiddie em Brooklyn. É um jogador que está a ser avaliado na casa dos 90 pela ESPN. Deixa-me só encontrar aqui. Exatamente, está a 96 neste momento em ESPN. E na Yahoo está a 100 e tal. E é um jogador que, atenção, não é para todas as equipas, mas se vocês tiverem uma construção que precisa de assistências e que pode viver com uma percentagem má, é um ótimo jogador, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que o Dinwiddie vai terminar a época com uma casa entre os 7 e as 8 assistências. Pela forma como o plantel está a ser construído, o Dinwiddie vai ter muitas vezes a bola na segunda unidade, quer ele seja titular, quer não seja, e portanto há ali muito espaço para assistências. É um jogador que eu estou muito interessado. Se a construção da minha equipa for nesse caminho de assistência, precisar de assistências, ali ele está a ser avaliado nas casas dos 90-100, eu olho para ele com nos 70, final de 70, 80, porque parece-me que se a minha equipa estivesse a ser construída nesse sentido, 7, 8 assistências na 7ª ou 8ª ronda, é um miminho, não existe. Normalmente não existe. Aliás, ele, na época passada, dos 26 jogos da época regular em Brooklyn, teve 9 assistências de média. Exatamente. E em playoffs 6,5. Baixou um bocado, não é? Mas 6,5, se ele só fizer 6,5, já é bom. Já é muito bom. Apanhares um jogador desses em 9ª ou 10ª ronda. Exato. Sim, eu acho que até vai rondar, lá está como disse, 7, 8. Sim, eu acho que vai ficar entre as 7 e as 8. Outros jogadores que eu olho este ano, é engraçado porque nós tivemos num passado recente muitas dificuldades em encontrar postos. Havia muito poucos postos bons. E agora estamos numa fase onde há demasiados postos bons. E há aqui alguns jogadores que estão, parece-me, um bocadinho mal avaliados. E que para mim são todos iguais, ou seja, aquilo que um dá, o outro também dá, portanto é quase indiferente teres um ao outro, mas Mitchell Robinson a 134,
Onde é que está Zubac? o Zubac também estão para baixo, mas eu até o Clint Capella também estão para baixo, e mesmo os outros, o Walker Kessler, Rudy Gobert, Mark Williams, Daniel Gafford, todos na casa dos 70s, 80s. Se a vossa equipa estiver a ser construída na base desse tipo de jogadores, podem ganhar aqui bom valor, porque eles são todos iguais. Pode haver aqui uma diferença. Por exemplo, o Kessler se calhar vai fazer mais blocos que o Mark Williams, mas o Mark Williams vai fazer mais ressaltos. Portanto, não há aqui grandes diferenças entre estes jogadores, e estão todos avaliados na casa dos 70s, e eu acho um bocadinho tarde, mas obviamente Sim, a sim, equipa sim. tem que ser construída nesse sentido. Mas lá está, é como estavas a dizer, nessas posições precisamos de ressaltos, vais ter aí uma montra de boas Muitos. opções. Boas Este opções ano mesmo. todas as equipas têm pelo menos um jogador que poste que vai ganhar mais de 10 ressaltos, ou pelo menos na casa Sim. dos Vai estar na casa do duplo-duplo, digamos, sim, até sim. 10 pontos, 10 ressaltos. Desde o Steven Adams ao Zubats, ao Mitchell Robinson, ao Wembanyama, ao Chet Holmgren, ao Jalen Duran, Jalen Duran, Porzingis, Ayton, Miles Turner, Jared Allen. Exato, Há imensos postos. Este ano, tranquilíssimo a nível de postos. exato. Lá está. Era isso também uma das coisas que eu ia dizer, que era na questão dos postos, que temos aqui muita variedade. Nick Claxton, por exemplo. Nick Sim, Claxton. sim, há imensos. Há Este imensa ano, intensidade quantidade de postos. este ano há realmente uma quantidade muito, muito grande de postos, que é engraçado, porque há 3, 4 anos era difícil encontrar assim postos deste género. Havia bons, agora mas eram poucos. Por exemplo, o Miles Turner tinha um valor absurdo, porque era tão bom em blocos, e havia poucos jogadores tão bons em blocos. Agora, meu Deus, este ano, desde os que entraram agora, que é o Wembanyama e o Chet, aos que no ano passado explodiram, aos que são regularmente bons nos blocos, como o Capella e o Rudy Gobert, não sei o quê, eu diria que nós temos para aí 20 jogadores que vão fazer mais de 2 blocos por jogo. Eu lembro na altura, lá está, na altura do Lonzo que estava nos teus Lakers, lá está, e o Tatum era Hulk, essas coisas, que nesses drafts eu chegava ao ponto bem postos, e eu estava a ver, chegava ao fim, não tenho quase nada de jeito de postos. Tinha que buscar um Javal de McGee ou coisa assim. Era horrível. E agora não, agora até o Onyeka Okongwu, que teoricamente vai ser o suplente, mas vai dividir minutos com o Capella, até ele é tranquilo apanhar, porque há muita qualidade. E fala-se de uma possível transição. E, por exemplo, mas vamos, aí já é supor, eu não gosto de entrar por aí, mas hoje, se começasse hoje e ele só jogasse 25 minutos, que foi mais ou menos o que ele jogou na reta final do ano passado, tinhas ali um posto impecável para ter. Bem, outros nomes interessantes, eu apontei aqui um ou outro. Prontos, a questão do Cade já tocámos um bocado, na questão da lesão, e isso já falámos um bocadinho dele. Eu olho para Cade fácil no início da terceira ronda. Sim, mas pode haver aquela desconfiança, estás a ver? Aquela desconfiança. Eu sei, mas se tu tiveres essa desconfiança, também não vais poder escolher o Lamelo Ball, também não vais poder escolher o Lillard, ou seja... O Zion, por exemplo. Não, mas estou a dizer nas 2 primeiras rondas, 2, 3, ou seja, se tiveres essa desconfiança em todos, a tua primeira escolha tem que ser o Jokic e a segunda tem que ser o Tatum, que são os que jogam os jogos todos, e não é bem assim que funciona, não é? Exato. Depois, eu tenho aqui alguns nomes, pronto, malta rookie, eu apontei aqui o Scoot Anderson, pode ser aquele jogador, na por cima com esta questão do Lillard já despachada, está o caminho para ele, penso eu, não é? Deixa-me só ver onde é que está o Scoot a nível de... Porque os rookies há um problema que vocês têm que estar, e com o Scoot está avaliado a 93. Ok, este é um bom valor. Mas, por exemplo, o Brandon Williams, é Brandon Williams, não é? Brandon Miller. Engano-me sempre. O Brandon Miller, ok, por acaso eles estão a avaliar bem este ano os rookies, está a 166. Mas com os rookies, e os únicos 2 rookies que... há 2 que eu nem sequer considero rookies e que têm que ser apanhados, e não há... Sim. Que é o Chet e o Wembanyama. Não há dúvida nenhuma. Nós já estamos mais ou menos à espera que haja ali alguma gestão ao Wembanyama, e portanto não sejam malucos de o apanhar na segunda ronda, como eu já vi malta a fazer, mas olhar para ele na, sei lá, 4ª ronda, ele na 4ª e o Chet na 5ª ou na 6ª, sem problema nenhum. Depois há outro rookie que eu acho que deve ser apanhado, que é o Scoot Anderson. A partir daí, mais ninguém deve ser apanhado. O Brandon Miller, eu nem sequer sei quantos minutos é que ele vai jogar, porque olhando para o 5 inicial
de Charlotte temos Lamelo, Terry Rozier, há aqui uma boa probabilidade de ser o Gordon Hayward, não é? Gordon Hayward, o Miles Bridges vai falhar os primeiros 5 jogos, não é? Portanto, vamos contar o 10, whatever, quando sejam, vai, e depois quando regressar vai jogar, e depois há o Mark Williams para jogar a posto. Depois ainda há o PJ Washington e não sei o quê. Portanto, ele não vai ser titular. Mesmo que seja titular, o Gordon Hayward não vai jogar 15 minutos, vai jogar 24, 25. Portanto, logo aí já estás a limitar os minutos. E depois, ele é um jogador que não, o seu jogo fantasy do college não se traduz muito bem para a NBA, ou seja, porque os números que se apresentam na college, há toda uma equação que depois dá para prever os números que eles vão ter na NBA, e o do Brandon Miller para já não se estendeu muito bem. E portanto eu não escolheria. Em relação ao Scoot, gosto do Scoot, acho que vai ser um jogador tremendo, nem sequer consegui perceber muito bem o princípio de não escolher o Scoot como segunda pick, nem sequer entrou aqui no meu cérebro ainda esse processamento. Obviamente a saída do Lillard, vai jogar muitos minutos, vai fazer muitas assistências. Qual é que é o problema? Percentagens, más percentagens, como vimos, se calhar piores até que o do teu Paulo Banquero no ano passado. Sim. E os turnovers. Sim, mas lá está, um tipo de jogador que lá está, se querem pontos, assistências, ressaltos, que também é bom ressaltador, também teoricamente será. Sim, isto entrando teórico e ver o que é que ele basicamente fez na G-League, na equipa da G-League Ignite. Eu não me chocava, para fechar a questão do Scoot, eu não me chocava que o Scoot terminasse a época com 17, 18 pontos e com 7, 8 será um bocadinho demasiado, mas 7 assistências e 5, 6 ressaltos. Não me chocava nada. O Scoot tem um perfil semelhante, com ligeiras piores percentagens ao Cade Cunningham. Portanto, eu diria que o jogador que o Cade Cunningham, eu imagino que ele vai ser esta época, é aquilo que o Scoot vai ser daqui a 2, 3 anos. A nível fantasy. Atenção, isto é tudo a nível fantasy. Exato. E, portanto, eu olho para ele como este tipo de jogador. Agora, olho para ele como um jogador que se calhar vai terminar o ano na casa dos 41% ou 42% de lançamento, o que é terrível. É um jogador que não é bom nos lances livres. A previsão para ele é na casa dos 73, 74%, o que é mau. E depois, claro, os turnovers vai ser os bases rookies, né? É um absurdo. Vai ser um 3, 4 os rookies, de modo geral, até na questão do lançamento livre, também tremem um bocado, primeiro ano, essas coisas todas. Sim. E nisso, sim. E depois vão melhorando. É por isso que também não estou muito preocupado com o Paulo Banquero. Não, nem deve estar. Nem deve estar. Já agora o Paulo Banquero até pode ser um bom nome. Se a equipa estiver a ser construída para isso, sim. Olha, exato. Outro jogador que eu tenho aqui que pode ser interessante é o Dennis Schroeder. Está avaliado 124, portanto a ESPN e a Yahoo estão a avaliá-lo como quase que não interessa para draft, partindo do princípio, e acabei de ver aqui uma declaração do treinador deles a dizer que ele vai ter um papel importante. Pode ser um jogador interessante nas últimas rondas para fazer umas assistências. Há aqui o Tari Eason em Houston. Estou a acreditar que os minutos vão subir, e se subir temos ali um bom ressaltador em posições de forward. Deixa-me cá olhar para mais. E Steeler, ele a roubar. Sim, ele é um ótimo defensor. Os steals não traduziram muito bem, mas ainda só fez um ano, né? Portanto tem muito tempo para melhorar. Josh Richardson em Miami, ele vai ser titular, vai jogar 30 e tal minutos, portanto pode ser sempre um jogador interessante, bons triplos, bons roubos, pode ser um jogador interessante para apanhar. Deixa-me ver aqui mais. David Vassell, já agora. O que é que achas? Vassell. Não, mas o Vassell está bem avaliado. Tá. Pode ser aquele nome assim esquecido. O Vassell na ESPN está na casa dos 64. Ok. Sim, está bom. Estamos a falar de um jogador de quinta, sexta ronda, sem problema nenhum. É um bom jogador de roubos, tem alguns problemas de percentagens, mas é um bom marcador de pontos, bons triplos. Eu estou a olhar para jogadores mais cá abaixo. Um jogador que eu já falei e que, olha, o Kevon Looney, é um jogador super estável, que vos vai dar boas percentagens e bons ressaltos. Ele não é um jogador de blocos nem de roubos, mas na última ronda, se precisarem de 10 ressaltos, tem lá o Kevon Looney. O Grant Williams também, ele, né, vai ter um papel grande, portanto pode ser um jogador interessante para fazer ali uns ressaltositos.
E é por aí. É por aí os jogadores que eu encontrei assim mais. Sim, o Steven Adams, um bocadinho Sim, sim, na questão O dos problema postos. do Steven Adams é exatamente igual ao Kevon Looney. O Steven Adams tem um outro problema que é escolherem o Steven Adams. Se a vossa equipa for. Se vocês tiverem uma equipa média ou boa em lances livres, ao escolherem o Steven Adams, mesmo que seja na última ronda, se o mantiverem, estão lixados, porque o Steven Adams é absolutamente, eu diria que é o pior lançador da história dos lances livres. Ele no ano passado terminou com 40 e poucos por cento, que é absurdo. O Nembhard Exato, Neymar. desculpa, Indiana. em Indiana. Provavelmente ele vai ser o titular. Estamos a falar de um bom marcador de pontos que consegue algumas assistências. E o outro que eles têm também, qual é o outro? O Benedict. O Benedict Mathurin também está um bocadinho avaliado abaixo, portanto também é um jogador bom e interessante nessa questão dos pontos. E de resto são estes aqueles que eu olho como maiores. Há muitos estilos, mas depois os estilos estão muito associados à vossa equipa. Não é? Eu posso dizer aqui que o Steven Adams é um bom jogador para apanharem na última ronda, mas se a vossa equipa tiver bons lances livres, não queiram ter o Steven Adams nem dado. Exato, para estragar, digamos assim, a média. Lá está, isto são Steelers, mas como disseste bem, tem que jogar bem com a estratégia da equipa. O que é que tu, exatamente, o que é que tens aí, tu? Eu já disse, lá está, a questão dos postos, até já falámos, eu tinha aqui muitos postos apontados. Muitos postos, tive o Scoot, que já toquei, tinha o David Vassell, também acho interessante, mas pronto, já disseste que está assim. Está bem, 60 está bem colocado. O Bane foi logo dos primeiros, por isso que eu te perguntei na questão dos bases de Memphis, porque acho que o Bane vai ser um jogador que pode dar ali um salto, um boost. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Em Oklahoma estou curioso para ser o Jalen Williams. Porque a fase final dele foi realmente... Foi, mas eu tenho a certeza absoluta que o Jalen Williams vai ser mal avaliado. Aliás, já está mal avaliado na ESPN, na Yahoo acho que está perfeito, 60, a ESPN tem no 50. O Jalen Williams é um jogador brutal, acho que foi de longe a maior surpresa do ano passado, incrível, achei mesmo incrível. Só que para Fantasy ele estava a fazer uma coisa que é... não é impossível ele repetir, porque nada é impossível, mas é muito, muito improvável ele repetir. Primeiro, as percentagens que ele estava a apresentar eram absurdas. Estava a marcar tudo, de todo o lado. E segundo, e aqui é que vem o grande boost que o Jalen Williams teve no ano passado, foi os roubos. Ele, na segunda metade da época, foi o jogador com mais roubos em toda a NBA. Os roubos é uma categoria muito volátil e portanto é quase impossível ele voltar a fazer isto, porque ele não é esse tipo de jogador. É um bom jogador de roubos, não é o melhor jogador de roubos. E portanto, não tenho dúvidas nenhumas que o Jalen Williams vai ser muitas vezes escolhido na quarta ronda ou no início da quinta, e isso é demasiado cedo para mim. Exato. Eu gosto muito do Jalen Williams, acho que na casa entre os 60 e os 70 é o ideal para o Jalen Williams. Portanto, estamos a falar final da quinta, sexta ronda. Sexta acho que é o ideal. Agora, não, é um belíssimo jogador. Belíssimo. Exatamente. Depois tocando do meu lado do coração, pronto, o banqueiro já toquei, mas no meu coração o Franz Wagner, também acho que pode ser, mas aí lá está, é aquela curva jovem jogador ascendente. O Franz é um jogador que o Fernandes é um jogador que é... Se eu tivesse na minha equipa da NBA, adoraria. É um jogador que faz tudo bem, faz tudo impecável, corre tudo bem. Qual é que é o pequeno problema que ele tem em Fantasy? Ele não é brilhante em nada. Exato. É regular em tudo. É mais que aquelas equipas equilibradas, é isso que eu gostaria de dizer. Ele não é brilhante, não há aqui uma categoria que eu digo, ok, vão buscar o Franz se precisarem de pontos ou ressaltos ou não sei o quê. É equilibrado em tudo, é aquele tipo de jogador que, obviamente, atenção, ele pode aqui dar um salto, e isso nós não temos como prever, ele pode terminar como most improved e em vez de fazer 19 ou 18 pontos que ele fez no ano passado, fazer 27. Não há como prever isso. Agora, é um jogador que dá tudo na média, dá roubos na média, blocos não dá na média, obviamente, porque a média normalmente é 0.6, 0.7, ele é abaixo disso, como é natural. Percentagem é boa para um jogador que lança 2 triplos por jogo, 6 ressaltos, 4 assistências, 20 pontinhos. É um jogador impecável de terem. Por exemplo, se eu tivesse que escolher Franz Wagner ou Jordan Poole,
Oh, Se calhar eu ia por Franz Wagner, porque obviamente não vou ter pois. os 27 pontos do Jordan Poole, mas sei que não vou ter 5 turnovers nem percentagens de 42%. E os triplos, e lá está. E depois, e aqui era, lá está um conceito. Também que tocaste nos Washington Wizards, é para a malta não ir muito atrás, lá está, dos Kuzma e Jordan Poole, porque, ok, só se for para a questão dos pontos, ok, Sim. se forem atrás dos pontos, vão à vontade e com a força toda para o Jordan Poole e para o Kuzma. Sem dúvida nenhuma. Agora preocupem-se com os turnovers, preocupem-se com as percentagens, não é? E há outra coisa, mas isso aí é impossível prever, que é, eu diria que esta equipa do Washington vai chegar a um ponto onde vai desligar muitos jogadores. Porque a equipa é má, aliás, é muito má, eu diria que é a pior equipa da NBA neste momento, vão perder muitos jogos, e vai chegar ali ao pós-All-Star, que vamos ver o Jordan Poole e o Kuzma, se não forem trocados até lá. Eu diria que o Kuzma tem uma boa probabilidade de o ser. Se não forem trocados, eu diria que vamos começar a ver, não é, as lesões, os problemas. E agora, por acaso, vou tocar nisto e a finalizar, eu também aqui é o nosso esse episódio, com uma dica que tu estavas já a querer dizer. Equipas que estão muito mal classificadas na altura da trade deadline, primeira semana de fevereiro, um bocado antes do All-Star, começar a pegar e trocá-los. Sim, sem dúvida nenhuma. E tentar fazer aquela jogada de este gajo é bom jogador, então. Sim. E é o chamado sell high. E isso é muito importante. Portanto, se vocês. Nós não falámos muito de trocas, porque trocas é muito difícil nós darmos conselhos, porque eu, para vos dar um conselho de trocas, teria que conhecer as equipas, teria que conhecer a liga. Mas há um conceito que vocês têm que saber, que é o vender alto e o comprar baixo. Vamos imaginar que começa a época e o Lillard, por alguma razão ou por outra, está um bocadinho abaixo daquilo que vocês imaginam. Portanto, o valor está um bocadinho baixo. Mas vocês sabem quem é Damian Lillard. É um dos 75 melhores jogadores de sempre. Vem da sua melhor época individualmente da carreira. E portanto, ele está com um valor baixo e vocês podem chegar ali e dizer assim, olha, se calhar o Lillard nunca vai funcionar bem com o Giannis, e se tu me trocares pelo Desmond Bane? E a pessoa até pode dizer, olha, ok, também não estou a acreditar que o Lillard vá, ok, troco. E o Lillard, ao final de 10 jogos, já está outra vez na casa dos 30 pontos, com 8 assistências, com 5 triplos por jogo. É o tal comprar barato. Tudo o que seja jogadores que vocês sintam ou que arrancaram mal, ou que vocês veem-no como que o seu papel ainda não está claro, mas conhecendo o jogador, vocês podem tentar isso. Ou muitas vezes o que se faz é, vamos imaginar que há aqui um determinado jogador, o Zach Lavine não, mas o Trae Young, vamos imaginar que o Trae Young tem ali, começa bem e tal, normal, tudo tranquilo, e depois tem ali 2 semaninhas más, por alguma razão, morreu-lhe o gato, ou perdeu chaves, ou uma coisa qualquer, tem uma semana má, tem ali 5, 6 jogos maus, e vocês vão, sabendo quem é Trae Young, vão lá e dizem, olha, Trae Young está fraquito, não sei o quê, se eu te der sei lá, um jogador qualquer, agora o que vocês quiserem. Portanto, podem, isto é o chamado comprar baixo. E depois há, e era isto que o Cyril estava a dizer, o vender alto, que é exatamente isto. Vamos imaginar que o Kyle Kuzma está novamente a fazer uma excelente época, está a nível de pontos, e marca muitos pontos, e ganha ressalto, e papapel, e fala-se do Kuzma, não sei o quê. E vocês percebem que, primeiro, quando chegarmos a fevereiro, há uma boa probabilidade de ele ser trocado para um sítio onde vai baixar os seus números, ou, se não for trocado, há aqui uma enormíssima probabilidade dele ser desligado da época, o chamado shutdown. Exato. Chegam, ele está a fazer uma época do caralho, vocês dizem, olha, o Kuzma está a jogar muito bem, e se eu te oferecer o Kuzma pelo Lauri Markkanen, ou pelo Zach Lavine, uma coisa qualquer, ou seja, é o chamado vender alto, quando o jogador está num ponto mais alto. O maior exemplo que eu vi disto foi o Marcus Morris, quando estava em Nova York. Exato. Faz meia época absolutamente absurda, e eu vi montes de gente a trocá-lo, e ele depois é trocado para os Clippers e desapareceu completamente do mapa. Portanto, mas aí vocês já têm que conhecer a vossa equipa e a vossa liga. Há ligas que, por exemplo, a liga aqui do 00 faz muito poucas trocas. São poucas trocas, portanto eu já sei que não vou conseguir, porque já não há uma posição muito alta para trocar. Agora, se a vossa liga for de muitas trocas, e há ligas que são absurdas a nível de trocas,
vocês conseguem tirar uma grande vantagem em relação aos vossos adversários fazendo isto. Comprar, com as ações, comprar e vender alto. Estarem muito atentos às semanas. Se começarem a ler que o Onyeka Okongwu vai passar a ser titular, compram-no baixo e depois ele explode. O Capela, vendem-no alto e depois ele desce. Agora, isto obriga a atenção, obriga a conhecerem muito bem a vossa equipa, porque vamos imaginar que vocês... O Rudy Gobert no ano passado teve uma época muito abaixo do que tinha feito há 2 anos, não é? Mas se a vossa equipa estiver construída para dar muito valor a blocos, ressaltos e field goal, o facto do Rudy Gobert passar de 20 pontos para 16 é indiferente para vocês. Portanto, está no... vocês até o podiam comprar mais barato, porque se calhar quem escolheu o Rudy Gobert estava descontente, mas se ele não fizer sentido na vossa equipa, é desperdício. Portanto, percebam também quem é a vossa equipa. Isso há 2 conselhos que eu, para fecharmos, 2 conselhos que eu, se pudessem sair daqui só com estes 2 conselhos, eu já ficava feliz, que é, não se preocupem com a primeira ronda e com o emparelhamento com a segunda ronda. É impossível perderem, desde que não façam nenhuma parvoíce. Eu lembro-me, não sei se uma vez contei esta, uma vez entrei numa liga e no draft houve alguém que na primeira, estamos a falar do ano de rookie do Lamelo, houve alguém que na primeira ronda escolheu o Lonzo, na segunda escolheu o Lamelo e na terceira escolheu o LiAngelo, só para ter os 3 golpes. Aí sim vocês perdem o vosso draft, perdem logo a vossa liga. Mas a não ser que façam as coisas absurdas, se fizerem as coisas normais, a primeira ronda e o emparelhamento com a segunda não é nada importante. O importante é tentarem apanhar um jogador na ronda 6 e ele dá-vos valor da ronda 4. Esse é o mais importante. E a outra coisa que eu queria é: conheçam muito bem a vossa equipa, percebam muito rapidamente ao final de 2 semanas estas 3 categorias, estas 5 categorias ou 6 categorias. Eu sou ou muito bom ou regular, estas 2 eu sou mau. Portanto, e não se preocupem de ser maus em categorias, porque vocês já precisam de 5 para ganhar os vossos matchups. Exato, ou seja, fazer o vosso próprio estudo à vossa equipa, estudar, ver nas classificações em que posição está, por exemplo, nos pontos, nas assistências, e que até serve de avaliação. A minha equipa é fraca dos pontos, porque às vezes já a malta diz, mas não sei bem se a minha equipa... E eu às vezes faço isso, eu vou à classificação geral, claro que não é logo da primeira jornada, passando umas semanas, vou ver, ora bem, em que lugar estou nos pontos, em que lugar estou nas assistências, em que lugar estou nos ressaltos, e jogar com isso, porque lá está, interessa. Exatamente. Aliás, até é bom comparar na liga, ou seja, na liga que... Exatamente. Ou podem simplesmente ir aos matchups e vamos imaginar que vocês terminaram com 800 pontos numa semana, deixa cá ver com quantos pontos é que os outros ficaram. E veem, olha... E depois há uma coisa que é, mesmo que vocês percam uma categoria, não quer dizer que sejam maus nessa categoria. Vamos imaginar que vocês terminaram com 1000 pontos. Incrível. Mas o vosso adversário fez 1001. Ok, ele foi melhor esta semana que eu. Mas 1000 pontos é incrível. Portanto, eu sou muito bom em pontos. Ou vamos, ou vamos aqui fazer 50 blocos. Incrível, 50 blocos. O vosso adversário fez 53. Não é? São bons na mesma. Portanto, não se preocupem. E outra coisa que é, se vocês forem maus numa categoria, chegam ao final da terceira ronda, ao final da terceira semana e são maus, perderam sempre os pontos. Tenho que arranjar aqui forma de equilibrar. Não, exatamente o oposto. Literalmente. Se vocês forem muito maus em pontos e tiverem o melhor marcador da NBA, Joel Embiid, troquem-no logo. Exato. Troquem-no por 2 jogadores que vos deem o dobro das categorias. Troquem, vamos imaginar que vocês são a pior equipa de pontos, mas têm o melhor marcador, que já me aconteceu. Já fui a pior equipa de pontos da minha liga, tinha o melhor marcador da NBA, que na altura era o Bradley Beal. Vamos imaginar, vocês são a pior equipa de pontos e o Joel Embiid está a fazer 40 pontos por jogo e mesmo assim vocês estão a perder a semana toda. Pegam no Joel Embiid e dizem, já viram? O Joel Embiid está a fazer 40 pontos por jogo. Eu troco contigo pelo Sabonis e pelo OG Anunoby, ou pelo Sabonis e pelo Jamal Murray. E se calhar alguém vai trocar, porque o Joel Embiid está tão incrível e ele quer o Joel Embiid porque o Joel Embiid encaixa na equipa dele. E vocês, perderam os 40 pontos se calhar ninguém vai dar Sabonis e Jamal Murray, mas pronto, vamos imaginar. E vocês se calhar ficaram a perder nos pontos, mas de repente ganharam em ressaltos, ganharam em roubos, ganharam em blocos, ganharam em assistências
E é assim que se ganha fantasy, é perceberem quais são as vossas categorias, perceberem quais são as vossas piores categorias, e se o vosso melhor jogador dessa categoria puder ser dispensável, façam-no, não tenham problemas. Exato. É isso mesmo. E com isto, vamos fechar, Igor, não é? Aqui o Exato. episódio, Exatamente. que o nosso episódio aqui de fantasy. Curiosamente, deixa-me só dizer isto, lembra-se no início, eu disse assim, estou aqui a gravar contigo e estou à espera que a pessoa que está antes de mim a escolher num draft lento escolha, portanto passou 1h30, ficou grande o episódio, e o gajo ainda não escolheu. Pois, pá. E se calhar ainda tens de esperar mais 1h30, não sei. Ele ainda tem 3 horas e 32 minutos para escolher. Ok. Ele deve estar a comer ou dormir uma cesta. Não, sabes qual é? Isto é uma liga que é mundial. Há 2 grandes ligas mundiais, que é esta, o LOFP Poll e o World Cup. Eu não gosto do World Cup porque tem redrafts pelo meio, portanto tu escolhes uma equipa e depois a meio vais fazer um novo draft e eu não gosto muito disso. Portanto estou nesta, já tinha estado no ano passado, nesta consegui chegar à grande final do ano passado, foram 30 equipas na final, isto tem umas regras um bocadinho diferentes, e são pessoas de todo o mundo, e eu sei que a pessoa que está a escolher agora antes de mim é da Nova Zelândia, portanto tem todo há de estar a dormir se calhar agora. Pois é, esquece, esta hora Então, são sei quanto da manhã, e então é 7 horas por... Obviamente, isto é muito... Eu não odeio isto, odeio drafts lentos, porque depois são 7 horas que tu tens de estar aqui à espera, e dura 2 semanas se for preciso este draft. Obviamente há uma coisa que nós podemos fazer, que é meter tudo em autodraft, ou seja, criamos aqui a nossa lista, a nossa queue, e depois ordenamos e diz, ok, quero este em primeiro, se este não tiver, depois quero este, se este não tiver, depois quero este, e se toda a gente fizesse isso, era bem mais fácil. O problema é que enquanto tu estás a dormir durante 7 horas podem acontecer tipo 8 escolhas, e tu que não é, tens medo de não vais ordenar por 8 jogadores, portanto a malta prefere não fazer isso. Exato. Olha, é assim. É vida. Muito bem, vamos então despedir aqui deste episódio, 1h30, que espero que sirva de boa explicação e que vocês tirem aqui uns bons apontamentos graças a nós. Igor, grande abraço e a gente vai se conversando. Tchau. Olha, deixa-me só dizer isto, James Harden chegou ao Colorado, portanto chegou agorinha mesmo, há bocadinho, vai treinar, vai treinar hoje e pronto, e está a tentar fazer a sua troca, mas ok, já lá está. Já está lá. E se calhar também já vai cair as multas, se não já caiu. Olha, saiu agora mesmo o tweet do Wojnarowski, está neste momento a treinar. Grande James Harden, aí o homem... Curiosamente, nós não falámos do James Harden, neste momento é o caso mais difícil de avaliar a nível de fantasy. Porque o James Harden é um jogador de primeira ronda, início de segunda, foi o líder das assistências no ano passado e faz tudo bem, tudo. Ele apesar de muitas vezes pessoas dizerem, ele não defende bem, nós vamos ver as médias dele e são sempre acima da média. E portanto, como nós não sabemos, eu estou, por exemplo, neste draft que eu vos falei, o James Harden caiu para o meio da terceira ronda, o que é absolutamente maluco, mas obviamente é uma grande dúvida e portanto vai cair. É sempre aquela questão. Eu lembro de um ano que foi o Jimmy Butler. Lembras-te daquela confusão que fez em Minnesota? Sim. E eu lembro dele ter que ir para a quarta ou para a quinta ronda. Neste caso, este ano é o James Harden. O James Harden é um jogador de fantasy tremendo. Ele no ano passado terminou com 0.5 blocos, que é na média mais ou menos, 1.2 roubos, o que é acima da média, 10.7 assistências, foi o melhor jogador de assistências, 6.1 ressaltos, ou seja, acima da média, 3 triplos, ou seja, muito bom, fez 21 pontos, não é brilhante, mas ok, portanto é um jogador muito bom para fantasy. Exato. Muito bem, vamos despedir então, até à próxima e fiquem bem.